Quando você liga a TV, nem imagina o que rola nos bastidores da fama, né? Tem de tudo, desde aquele empurrãozinho amigo até umas situações meio bizarras, e até dolorosas, que ninguém conta. A história da atriz que a gente vai conhecer hoje é recheada dessas reviravoltas, altos e baixos e algumas tretas surpreendentes. Ela nasceu no Rio de Janeiro, numa família comum, com uma infância bem agitada, cheia de aventuras típicas de uma criança carioca. Mas nem tudo foi fácil. Teve trauma, abuso sexual, teve perrengue financeiro e até aquela velha pressão que todo mundo que corre atrás de um sonho conhece bem. Quer ver só como é difícil brilhar na telinha, ainda mais sendo mulher? Então se liga nessa trajetória cheia de revelações e bastidores polêmicos, porque hoje, na TV de tubo, você vai conhecer os desafios e a força da atriz Dani Suzuki, que apanhou de diretor e foi convidada para o famoso teste do sofá. Preparado? Tudo começou no dia 21 de setembro de 1977, em plena cidade do Rio de Janeiro. Foi lá que nasceu Daniele, filha de Hiroshi, um engenheiro, e Ivone, professora. Uma mistura que já mostrava que ela não seria alguém comum. Filha de um pai descendente de japoneses e de uma mãe brasileira, Dani traz no sangue uma combinação cultural que chama atenção por onde passa. Na infância, ela morou no bairro do Grajaú até os 14 anos e estudou em escolas particulares. Não era daquelas crianças que ficam quietinhas, não. Ela era pura energia. Subia em árvores, brincava na rua, se aventurava na praia, uma típica carioca cheia de energia. No meio dessa agitação toda, o talento artístico já dava sinais desde cedo. Festinhas de família eram palco para as primeiras performances, e quem estava por perto não demorou para perceber o potencial da garota. Mesmo com pouca idade, Daniele gostava de chamar atenção e adorava encenar personagens. Aquilo parecia mais do que uma simples brincadeira infantil. Era o começo de um sonho que a acompanharia pela vida inteira. Só que a vida não foi feita só de momentos felizes. Numa entrevista, Dani revelou que, na infância, sofreu abuso de um vizinho que era síndico do prédio. Esse episódio marcou muito a vida dela, gerou traumas e demorou para que ela tivesse forças de contar para a mãe, anos depois. Mas, se tem algo que a gente percebe quando olha a trajetória da Dani, é que ela nunca deixou as dificuldades enterrarem o sonho. Mal sabia ela que foi exatamente essa determinação que a levou a superar os desafios e, mais tarde, conquistar espaço em frente às câmeras. Desde criança, Dani já demonstrava interesse pelo mundo das artes, participando de comerciais ainda bem novinha. Mas o grande salto aconteceu mesmo no início dos anos 2000. Depois de algumas pequenas participações em novelas, finalmente surgiu uma oportunidade mais significativa. Em 2000, ela entrou na novela Uga Uga, da Rede Globo. O papel não era grande, mas foi suficiente para chamar a atenção e abrir algumas portas. Pouco tempo depois, em 2002, surgiu outra chance interessante: participar do seriado juvenil Sandy Júnior, um programa que fazia sucesso entre os jovens de todo o país. Dani interpretou uma garota apaixonada por lutas e artes marciais, responsável inclusive por ensinar o personagem do Júnior algumas técnicas de defesa pessoal. E foi no meio dessas gravações que rolou um episódio que ela mesma conta ter sido marcante, doloroso. Recebeu um tapa na cara do diretor Carlos Manga. Segundo a própria atriz, estava todo o elenco reunido num paredão para se apresentar ao diretor, e o Manga começou a cumprimentar cada um. Ao chegar nela, ele questionou se ela estava treinando mesmo as lutas. Ela respondeu que sim. E, sem aviso, pá, um tapão no rosto, daqueles de queimar a bochecha. Todo mundo ficou em choque, mas a explicação do diretor foi: cadê o seu reflexo? Se você tivesse treinando, teria bloqueado. E quando ele chegou na minha frente, que ele se apresentou, ele falou: e aí, a luta, tá fazendo? Tá preparada? Eu, tô, né, toda feliz, tô fazendo a aula. Aí ele falou: quero ver se você tá treinando mesmo. Eu falei: não, tô treinando. Ele, pá! Quem? Manga deu um tapão na minha cara. Depois, eles conversaram e ele disse que a TV ilude muito, que era para ela aprender a ter disciplina, foco e não se deslumbrar. Hoje em dia, esse tipo de atitude seria considerado absurdo, mas ela diz que, de alguma forma, aquilo a colocou com os pés no chão. E aí, quando eu entrei na sala dele, que ele falou, e aí ele teve uma conversa comigo, explicando que as coisas
na TV, né? Ilude muito, que não era assim, que era pra eu manter a minha disciplina, minhas coisas, que eu teria um caminho longo lá dentro, se eu tivesse não sei o quê. Aquele tapa me botou com o pé no chão. Dentro desse mesmo assunto de bastidores, a Dani também soltou que, além do tapa, ela teve que encarar aquelas investidas que a gente ouve falar nos corredores da TV, o famoso teste do sofá. Em entrevistas, ela revelou que já recebeu investidas e piadinhas de diretores ou atores insinuando que poderia facilitar sua vida se ela topasse algo a mais. Mas ela sempre devolvia na brincadeira, meio que dizendo não tô entendendo, e se esquivava, criando uma barreira para não deixar a abordagem prosseguir. Segundo ela, o teste do sofá existia sim e era bem comum. Só que ela não ficava traumatizada, porque conseguia tirar de letra, se impondo e deixando claro que não aceitava nada além do profissional. Tu passou pelo teste do sofá? Passei também, assim, recebi várias piadinhas e tal, mas isso nunca impactou em mim como, estou sendo assediada, e agora, o que você vai fazer? Porque eu sempre consegui sair muito bem dessas situações de uma forma que eu nem ficava confortável e nem deixasse a pessoa que fez o assédio de forma confortável. E conseguia impor o meu respeito. Mas tinha isso assim, direto, assim, porque todo mundo fala. Antes era muito comum, né? Antes, naquela época, assim, você chegar lá, sentar no colo do outro, brincar. O ator tem muito isso, né? Brincar, jogar uma piadinha, vamos tomar um chopp depois. Isso tudo era muito comum, né? Hoje que as pessoas tomam mais cuidado onde vai tocar, não sei o quê. Mas antes tinha sempre uma piadinha, tinha sempre uma... mulher escutava sempre uma coisa assim. Mas se teve uma época em que o grande público começou a reconhecer mesmo a Dani, foi a partir de 2003, quando ela entrou em Malhação para viver a personagem Miyuki. Para quem não acompanhou, a Malhação daquela fase ainda tinha aquela pegada de romances adolescentes, conflitos escolares, e tinha muita relevância na formação de novos talentos da Globo. A Miyuki caiu nas graças do público. Ela era meiga, divertida, tinha aquela coisa de descendente de japoneses que ainda não era tão representada na TV. E a Dani lembra que, no começo, ganhava muito pouco. Como ela mesma disse em entrevista, chegou a receber uns R$800 de salário inicial, enquanto outros atores recebiam 1.500. Tinha vezes que ela precisava pegar vários ônibus para chegar aos estúdios e sobrava pouco para morar, comer, se vestir. Só que a personagem foi crescendo tanto na trama que, em dado momento, ela tomou coragem e foi pedir um aumento. E não pediu aumento modesto. Ela foi direta e disse: "Quero 5.000. O diretor, Ricardo Waddington, a chamou para conversar. Perguntou quem ela pensava que era para pedir esse valor tão acima dos demais. E ela explicou: "Olha, eu quero investir em mim, pagar fono, aulas de balé, de línguas, e não vou posar pelada nem me envolver com ninguém para ganhar dinheiro. Então preciso de um salário digno." Para surpresa dela, o Ricardo acabou topando. E assim a Miyuki continuou firme em Malhação até 2005. Foi uma fase bem marcante, inclusive as pessoas a reconhecem muito por esse papel até hoje. Depois de sair de Malhação, a Dani foi escalada para a novela Bang Bang, vivendo uma personagem inusitada, meio prostituta do Velho Oeste. Ela conta que chegou no set, na primeira cena, já tinha que fazer topless em cima de um trem. Ficou super sem graça, pensou em desistir, mas o diretor disse: "Tudo bem, se você não quiser, tem outras atrizes que topam." E aí ela acabou seguindo o roteiro. A ideia era reforçar que ela era versátil. Conseguia fazer desde adolescente fofa na Malhação até uma mulher sensual e ousada no horário das 7. Paralelamente, a Dani também se aventurou como apresentadora. Comandou programas no Multishow, como Mandou Bem, Tribos, Pé no Chão, e chegou inclusive a ser repórter do The Voice Brasil. Ela adorava viajar, produzir matérias, conversar com as pessoas e se aproximar de universos diferentes. E, por ser cheia de energia, encarava gravar novelas e, no fim de semana, gravar programa no Multishow. Foram anos sem descanso. Mas ela fazia porque gostava e também porque queria juntar uma graninha para estudar mais e produzir seus próprios projetos. Um fato curioso é que a Dani é formada em desenho industrial e fez uma pós-graduação em neurociência e comportamento, ambas na PUC do Rio de Janeiro. Também estudou direção e ação na New York Film Academy, nos Estados Unidos, o que mostra que ela sempre buscou aprender além da atuação.
E, no meio de tudo isso, a mulher ainda é surfista, gente. Ela surfa desde a adolescência e, diversas vezes, foi vista pegando onda nas praias do Rio. Então, quando surge um papel que envolve esportes, ela topa na hora. Rolou, por exemplo, de ela quase protagonizar uma novela cujo personagem era surfista, o que encaixava direitinho com sua vida real. E foi justamente aí que explodiu a polêmica com a Giovanna Antonelli. Sol Nascente, de 2016, escrita pelo Walter Negrão, seria grande chance da Dani de protagonizar uma novela das 6 na Globo. O autor teria se inspirado na vida dela para escrever a obra. A personagem surfava, se formava em desenho industrial e também era descendente de japonês com italiano, que são as mesmas origens da atriz. Tudo parecia perfeito. Eu não conhecia o Walter ainda, ele me chamou para uma conversa em São Paulo, eu fui. E aí ele falou que tinha desenvolvido esse projeto, que ele estudou tudo sobre a minha vida. E que eu passei há 4 anos antes, eu passei por ele na Projac, na praça de alimentação. Falei muito obrigado para ele, dei um abraço e entrei pro banheiro. E que ele não sabia por quê, que a gente não se conhecia, mas que foi num momento muito oportuno, importante para ele. Naquele momento, e que desde então, que ele botou na cabeça de que ele ia fazer uma novela para mim. Ela chegou a pintar o cabelo de loiro, se dedicar ao surf intensivamente para não precisar de dublê e recusou até outros projetos, tipo continuar apresentando The Voice, porque queria focar na novela. No entanto, de repente, ela recebeu uma ligação do diretor Leonardo Nogueira, marido de Giovanna Antonelli, dizendo que a emissora queria lançar uma atriz mais jovem no papel principal. A Dani ficou meio decepcionada, mas disse que tudo bem, podia fazer um outro papel, já que o Walter Negrão a chamara por admiração. Começar tudo, né? O Léo Nogueira, que era o diretor na época, me chamou pra conversar e falou: Dani, olha só, você não vai ser a protagonista, porque a gente quer lançar uma menina mais jovem. Falei: Léo, tudo bem, eu não vou ficar... Tudo bem, se vocês acham que é o momento de eu lançar uma atriz mais jovem, tudo bem. Ele falou: não, a gente tá dividindo esse personagem, reescrevendo o roteiro. A gente vai dividir o personagem, você vai ser a prima da protagonista, vai estar ali no núcleo todo, mas o foco vai ser que a gente precisa de uma menina mais nova. Eu falei: não tem problema nenhum. Tô fazendo essa novela com o maior carinho pro Walter. Não faço questão de ser a protagonista, que adoraria, mas se não vai dar, tudo bem, não tem problema nenhum. Acontece que, na hora da primeira leitura de texto, quem aparece como protagonista? Giovanna Antonelli, que não é mais jovem que a Dani e ainda era esposa do diretor. Para justificar esse rolo, reescreveram a história para dizer que a personagem era adotada e não oriental, o que deixou tudo bem confuso. Para piorar, depois o próprio diretor ligou de novo dizendo que a Dani estava muito velha para ser a prima da protagonista e que escreveria um terceiro papel para ela. Seguimos aí o primeiro dia de leitura. Tivemos o primeiro dia de leitura com o elenco todo. E a protagonista era a Giovanna Antonelli, tinha sido escolhida para ser, que é a esposa do Léo, né? Ela era mais jovem que você, não, mais velha. Não, mais velha. Então, mas ele não falou que ia ser uma mais jovem? Mas veio a esposa, quem sou eu para reclamar, né? Vai falar não? Então, agora... Se eles acharam por alguma razão que não cabe a mim, né, dentro de produção, de que a Giovanna seria... Porque a personagem era uma japonesa, inclusive reescreveram a história para explicar que ela era uma adotada. Para justificar, porque ela nem oriental era. Então, como é que vai contar a história de uma japonesa? Quando ela não japonesa, ela usava, inclusive, na novela, kimono, coque, com palito na cabeça e tal. Só que ela não era oriental, né? Então... Aí não deu. A Dani se sentiu mal, recusada e preferiu cair fora. Ficou bem chateada, mas decidiu que não valia a pena entrar numa trama onde não se sentia bem-vinda e depois de algum tempo resolveu sair da emissora. Além da carreira, a vida pessoal da Dani também foi assunto de manchete. Ela se casou com o empresário Fábio Novaes em 2011, numa cerimônia em Maui, no Havaí, e teve um filho, o Kawai, no mesmo ano. O relacionamento durou até 2013, quando se separaram. Ela já comentou que o casamento acabou por divergências e prioridades diferentes. Antes disso, ela teve relacionamentos com alguns atores, tipo Ricardo Pereira. Ela chegou a dizer que foi traída diversas vezes pelo português, que estava bombando como galã na época. Teve também outras paqueras que não chegaram a virar algo sério. E, depois de se separar do Fábio, ela namorou, trabalhou, viajou,
mas sempre manteve boa relação com o ex-marido por conta do filho. Aliás, o Kawai já tá grandinho e frequentemente aparece nas redes ao lado da mãe, mostrando que ela, apesar de toda a correria, nunca deixou de lado o papel de mãe dedicada. Mesmo tendo saído da Globo, a Dani nunca abandonou de vez a TV. Ela fez aparições em outras emissoras, continuou firme com trabalhos como apresentadora, passou a ser convidada para dar palestras sobre carreira, criação de conteúdo, influência digital e até resiliência no meio artístico. Tornou-se professora em cursos de pós-graduação e palestrou várias vezes, o que nem todo mundo sabe. Também voltou a fazer novela em participações especiais, mas sem contrato fixo com nenhuma emissora. Muita gente se surpreende ao ver que a Dani é multifacetada, dirige seus próprios curtas e documentários, escreve roteiros, participa de produções independentes e ainda corre atrás de patrocínios para tirar esses projetos do papel. Ela diz que o sonho é montar uma produtora sólida e ajudar novos talentos no Brasil, especialmente mulheres e minorias étnicas. De uns anos para cá, ela tem se dedicado cada vez mais à direção e à escrita de roteiros. Viajou para grandes festivais, ganhou prêmios internacionais e se aproximou de Hollywood. Ela comentou em entrevistas que chegou a pensar em ficar de vez nos Estados Unidos, mas sente falta do clima brasileiro, das praias e da família no Rio de Janeiro. Então, acaba indo e voltando, equilibrando projetos aqui e lá fora. Recentemente, também tem aparecido com destaque em eventos sobre empoderamento feminino. Ela fala sobre como foi lidar com assédio moral e sexual na TV, como superou traumas de infância e como concilia tudo isso com a maternidade. Diz que nada é fácil, mas que é possível se impor e se valorizar. E, claro, sempre que possível, ela tá na praia surfando e recarregando as energias. Seja em novelas, séries, apresentação de programas, ou agora nos bastidores como diretora e roteirista, Dani Suzuki construiu uma trajetória marcante na TV brasileira. E não foram poucas as vezes que ela precisou dar um chega pra lá em situações complicadas de bastidor. Agora, eu quero saber de vocês. Já conheciam toda essa história da Dani, ou só lembravam dela como a eterna Miyuki de Malhação? E o que vocês acharam das revelações sobre bastidores de novela, tretas com o diretor, Giovanna Antonelli e todo esse empurra-empurra na Globo? Conta aí nos comentários que eu adoro saber a opinião de vocês. Ah, e se curtiram esse conteúdo, fiquem ligados, porque tem muita história de bastidor pra gente explorar por aqui em breve.